Introdução à história. Origem da palavra história. Sua origem é grega e significa, de maneira geral, conhecimento que se adquire através da pesquisa. Para os historiadores, o grego Heródoto é considerado o pai da história. Foi provavelmente o primeiro a escrever sobre eventos de maneira metódica, buscando evidências que comprovassem a veracidade. Alguns conceitos de história. História estuda o ser humano e suas ações ao longo do tempo. História é o estudo das ações humanas no passado e no presente. História é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo, as mudanças e permanências das sociedades. O que a história estuda? As realizações humanas, independente de serem boas ou más, as mudanças tecnológicas e comportamentais, as permanências, aquilo que ao longo do tempo foi preservado, sendo praticado e respeitado por determinada civilização, e a produção cultural imaterial e material. Mudanças e permanências. O que muda de maneira mais rápida, a tecnologia ou os comportamentos? As mudanças tecnológicas ocorrem de maneira mais rápida do que as comportamentais. Isso é explicado pelo desejo humano de ter menos esforço, de procurar mais conforto, mais benefícios, etc. As mudanças comportamentais ocorrem de forma mais lenta, porque dependem de mudanças dos usos, costumes, tradições, crenças, etc. Algumas civilizações mudam de comportamento de maneira mais rápida do que outras. Por exemplo, quando comparamos a civilização ocidental com a civilização islâmica, a ocidental muda de forma mais rápida na questão dos usos e costumes. Entretanto, alguns povos praticamente não mudaram ao longo do tempo devido ao isolamento cultural em que vivem. Por exemplo, alguns povos ou nações isoladas no interior da Amazônia. A produção cultural. Todo ser humano é um ser cultural. O ser humano produz cultura. É o único ser que cria, que projeta, que faz e utiliza objetos, gás, eletricidade, fogo, grelhas, micro-ondas, talheres, copos, etc. Toda a produção cultural humana é ao mesmo tempo imaterial e material. Imaterial porque primeiro ela foi imaginada, pensada, projetada. Material é quando a ideia se materializa. Exemplos: os objetos que o ser humano inventou primeiramente foram imaginados. A casa que alguém sonhou em ter primeiramente foi projetada na mente. A música que alguém compôs primeiro foi criada na mente. O samba e o frevo, por exemplo, fazem parte do patrimônio imaterial do Brasil, porque existem primeiramente na mente. Patrimônio cultural. Um povo sem história é um povo sem memória. Preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a arquitetura, a gastronomia, etc. Significa manter a identidade desse povo. A produção cultural, ao longo do tempo, produziu um patrimônio imaterial e material, o qual deve ser preservado. Essa preservação vai depender do grau de importância que cada povo concede ao seu passado. Esse patrimônio faz parte da identidade cultural de um povo, do seu legado, de sua história. Infelizmente, o Brasil, de maneira geral, não valoriza seu rico patrimônio histórico, museus, parques históricos e naturais, etc. Fato que resulta em descaso e depredação. Alguns dos motivos para esse descaso são falta de investimentos públicos na manutenção e valorização do patrimônio. O Estado pouco investe na valorização e preservação. O Estado não investe também na educação. É preciso educar para preservar nosso rico patrimônio. É essencial para garantir que as futuras gerações compreendam a importância desse legado e se engajem em sua proteção.
preciso investir em programas educativos que despertem o interesse das crianças e jovens pela história e pela cultura, que ensine a importância de preservar os bens materiais e imateriais. A população não recebe a devida instrução para valorizar seu patrimônio. A maioria desconhece e não tem interesse em preservar. Por isso, muitos vandalizam, picham e destroem. O maior exemplo já começa na escola, onde muitos estudantes não valorizam, não reconhecem a escola como parte do patrimônio. Picham as paredes e mesas, quebram em pequenas cadeiras e bancas, destroem banheiros, etc. A educação patrimonial é uma ferramenta para valorizar a cultura e os aspectos que caracterizam a sociedade e o local de vida da comunidade. A memória coletiva é um conjunto de fatores e lembranças que formam a identidade de um povo. É construída a partir das interações entre os indivíduos e grupos e é transmitida através das gerações por meio da oralidade, da escrita, música, arte, etc. A preservação da memória coletiva de um povo em relação ao seu passado é de importância vital para construir e manter a identidade cultural, social e histórica de uma nação. Essa memória coletiva, que abrange tradições, histórias, costumes, conhecimentos, etc., desempenha um papel fundamental em diversos aspectos da vida de uma sociedade. São componentes da memória coletiva a identidade cultural. Ao preservar e transmitir histórias e tradições, uma sociedade mantém vivas suas raízes e características únicas. Essa identidade cultural cria um senso de pertencimento e continuidade, reforçando os laços entre os membros da comunidade e promovendo o entendimento profundo do que significa fazer parte daquele grupo. São exemplos de identidade cultural de algumas regiões do Brasil. No Nordeste, as festas juninas, o frevo, forró, axé, maracatu, bumba meu boi. No Sudeste, festas do Divino, peão de boiadeiro, samba, caiapó, folia de reis e jongo. No Sul, Oktoberfest, festa da uva, fandango, milonga, chimarrão. Mesmo sendo diferentes, há alguns elementos que são comuns e servem para identificar aquilo que seria a identidade cultural brasileira. A língua portuguesa, o carnaval e o futebol. Esses três elementos são comuns em todo o território brasileiro. Coesão social. A preservação da memória coletiva promove a coesão social ao criar uma narrativa compartilhada que une os indivíduos em torno de uma história comum. Celebrações, rituais e eventos históricos fortalecem os laços sociais e incentivam a solidariedade e o apoio mútuo. Patrimônio e herança. A memória coletiva é um componente essencial do patrimônio e da herança de uma nação. Monumentos, documentos históricos, arte, literatura e outras formas de expressão preservam a rica cultura de um povo. Para que serve a história? Por que estudar história? O estudo da história não tem o poder de salvar a humanidade dos erros do passado, nem pode impedir que o ser humano os repita. Se assim fosse, não teríamos, por exemplo, o erro que milhares de pessoas cometem ao enveredar pelo caminho das drogas ou do alcoolismo, mesmo sabendo que são caminhos de desgraça. O estudo da história também não pode evitar que as pessoas elejam e reelejam governantes corruptos e demagogos. O estudo da história serve como um aviso, um alerta sobre os perigos de se repetir os erros. O sábio aprende com os erros alheios, o inteligente aprende com os próprios erros, mas o insensato não aprende e geralmente não reconhece que está errado. A história nos auxilia a compreender o que a humanidade construiu ao longo de sua existência e o que os diversos povos contribuíram em termos intelectuais, culturais e materiais. Compreensão do passado
Estudar a história nos permite entender como as sociedades evoluíram ao longo do tempo, compreendendo os eventos e processos que moldaram o mundo moderno, valorização das conquistas. Conhecer as grandes conquistas e inovações nos ajuda a valorizar e apreciar os avanços tecnológicos, científicos, culturais, etc. Construção de uma identidade. A história é fundamental para construir a identidade individual e coletiva, proporcionando um senso de pertencimento e continuidade. Desenvolvimento do pensamento crítico. Estudar história estimula o pensamento crítico, pois exige análise e interpretação das fontes e eventos complexos. Compreensão das diferenças culturais. A história nos permite entender e respeitar as diversas culturas e tradições ao redor do mundo, devendo promover a tolerância e a empatia. Informação para a tomada de decisões. Conhecer o passado fornece uma base sólida para tomar decisões. Inspiração e motivação. A história está repleta de eventos que nos inspiram, eventos relacionados à coragem, resiliência e inovação, que podem motivar e encorajar as pessoas a superar desafios e buscar seus objetivos. Entender a realidade. Através do estudo da história, podemos entender como o passado influenciou o presente e por que a realidade do Brasil é a de um país subdesenvolvido. Ampliação das fronteiras da imaginação e enriquecimento do vocabulário. A história serve para ampliar o horizonte de nossa consciência e evitar a visão provinciana, que é aquela que acha que nossa cultura e valores são superiores aos do resto do mundo. Serve também para entender as estruturas econômicas, sociais, políticas, religiosas, ideológicas e jurídicas das sociedades ao longo do tempo. O uso da história. Não são apenas os historiadores, todos nós a usamos diariamente. Quando estamos conhecendo e repassando o que ocorre em nossa casa, na escola, vizinhança, trabalho, cidade, estado, etc. Há outras áreas do conhecimento que a usam ou deveriam usar princípios da história, mesmo que seus profissionais não tenham a formação nessa área. Exemplo, o investigador policial e o perito criminal a usam como base do seu trabalho, através das técnicas de investigação. Advogados de defesa e promotores devem utilizar a história de maneira séria e estratégica em seus trabalhos para fortalecer seus argumentos e melhor representar seus clientes ou o Estado. O jornalista sério usa a história através da verificação da veracidade das informações, não se deixando levar por suas preferências políticas, ideológicas, etc. Da mesma maneira, deve proceder o escritor, o cineasta, o professor, etc. Todas as áreas do conhecimento possuem sua própria história. A história da física, da química, matemática, medicina, engenharia, etc. As fontes históricas são documentos, objetos, textos, sons, etc., os quais possuem informações importantes sobre períodos da história, sendo indispensáveis para que se estude o passado. Tipos de fontes históricas: fontes escritas, textos, discursos, leis, decretos, etc., os quais foram escritos em argila, papiro, pergaminho, pedra, papel, etc. Fontes orais são depoimentos, entrevistas, gravações, relatos e histórias. Incluem-se também as lendas e as tradições passadas através das gerações. Fontes diretas ou primárias: documentos, objetos ou testemunhos originais que foram criados ou registrados no momento em que os eventos aconteciam. Essas fontes são fundamentais e fornecem evidências diretas. Alguns exemplos: documentos escritos, diários, cartas, contratos, registros oficiais, leis, tratados, manuscritos e jornais contemporâneos aos eventos. Artefatos, objetos como ferramentas, roupas, moedas, móveis e armas que foram usados na época.
registros visuais e sonoros, fotografias, filmes, gravações de áudio e vídeos que capturam eventos em tempo real, depoimentos orais, entrevistas, relatos e testemunhos, fontes indiretas ou secundárias. São análises, interpretações e sínteses de informações baseadas nas fontes diretas. Essas fontes são produzidas após os eventos e geralmente por pessoas que não foram testemunhas diretas das ocorrências. Alguns exemplos: livros e artigos acadêmicos, escritas por historiadores, pesquisadores e acadêmicos que analisam e interpretam eventos históricos com base nas fontes primárias. Ensaios e resenhas, textos críticos que discutem e avaliam trabalhos acadêmicos e outras obras relacionadas aos eventos. Documentários, filmes e programas de TV são produções audiovisuais que reconstroem e interpretam eventos históricos com base em pesquisas e entrevistas. Enciclopédias e dicionários são obras de referência que compõem informações de diversas fontes para fornecer uma visão geral sobre determinado tema. Fontes imagéticas são as imagens, gravuras, desenhos, pinturas, esculturas, filmagens, mosaicos, vídeos, grafitagens, etc. Esse tipo de fonte já era produzido pelo ser humano já na Idade da Pedra. Fontes materiais são os vestígios físicos das atividades humanas. Por exemplo, as roupas, os móveis, os utensílios, ferramentas, armamentos, etc. Inclui também os sítios arqueológicos, os fósseis, etc. O tempo e a história. Anacronismo significa a interpretação do passado realizada a partir de um contexto social, político e cultural diferente e distante daquele em que ocorreram os eventos. É um erro de temporalidade, onde eventos, objetos ou interpretações de uma determinada época são aplicados incorretamente a outra. Isso ocorre quando alguém interpreta o passado a partir de valores, conhecimentos, contextos sociais, políticos e culturais contemporâneos, que são diferentes daqueles que estavam presentes no período estudado. Esse tipo de análise distorce a compreensão histórica, cria uma imagem imprecisa ou tendenciosa dos eventos passados. Hoje, todos nós criticamos com razão o colonialismo e a escravidão, sem considerar, entretanto, que durante milênios a escravidão, a exploração, a invasão, guerra de conquista de novas terras eram consideradas legítimas por diversos povos. Estas práticas, consideradas absurdas nos dias de hoje, eram consideradas normais pelos povos do passado, pois os mesmos viviam em um contexto totalmente diferente do nosso. Interpretar eventos históricos fora do seu contexto original pode levar a mal-entendidos significativos. Julgar práticas sociais de civilizações antigas com base nos padrões éticos e morais de hoje pode resultar em uma visão distorcida sobre a complexidade de outras culturas e épocas. Para evitar anacronismos, é essencial que historiadores e estudiosos mantenham uma perspectiva crítica e contextual ao analisar documentos, artefatos e eventos históricos. Isso não significa que estamos defendendo aquilo que é considerado injusto, desumano ou cruel, mas estamos entendendo o seu contexto cultural, político, histórico, etc. Ou seja, não estamos defendendo nem a escravidão, nem a colonização. Significa que, tendo como base diversos contextos, entendemos por que aquilo era praticado. Tempo cronológico refere-se à contagem do tempo a partir de eventos marcantes para algumas civilizações. Esses eventos resultam na criação de calendários. Dentre os calendários, dois são muito famosos: o gregoriano, também conhecido como cristão ou ocidental,
É o calendário usado pela maioria dos países, incluindo o Brasil. Tem como base o nascimento de Jesus Cristo. E temos o calendário judaico ou hebraico, que tem como base a criação do mundo de acordo com a tradição religiosa. Tempo histórico tem como base os eventos considerados mais importantes para a história de cada povo, os quais são adotados como datas comemorativas. Exemplos: Independência do Brasil, 7 de setembro, Revolução Francesa, 14 de julho, Independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Tempo de natureza é o tempo que alguns povos usam para orientar suas atividades produtivas e suas celebrações através da observação do clima e das estações do ano. Geralmente esse tempo é praticado por povos isolados. Tempo de fábrica é o tempo mais utilizado, pois tem como base a hora, a carga horária para a realização de diversos tipos de atividades, aulas, treinamentos, trabalho, etc. Surgiu a partir da Revolução Industrial. Tempo de informática é a modalidade mais recente, o qual inovou a partir da dispensa da presença física dos envolvidos. O maior exemplo são as aulas online, aulas à distância. Além disso, criou novas atividades como pilotar drones militares, participar de conferências, realizar cirurgias à distância, tornar-se youtuber, ou seja, muita gente melhorou de vida, ficou famosa, sem precisar passar ou depender de estúdios de televisão ou de produtoras de cinema. Tempo de curta duração refere-se a um evento que tem data para iniciar e terminar. Exemplo: as Olimpíadas e a Copa de Futebol Mundial. Tempo de média duração são eventos que dependem de um contexto histórico, tanto para começar quanto para terminar. Sua duração é variável. Exemplo: o processo de independência do Brasil, que levou 14 anos, tendo iniciado com a transferência da corte em 1808, e já em 1815 o Brasil deixava de ser colônia, tornou-se Reino Unido a Portugal, e em 22 houve o grito da independência. Tempo de longa duração são eventos históricos tão comuns que já se incorporaram ao cotidiano da vida do povo. O povo nem percebe que esses eventos estão acontecendo. Exemplo: a república nos países que são republicanos, o cristianismo nos países que são cristãos, a monarquia nos países que são monárquicos, o islamismo nos países que são islâmicos. Tempo cíclico é o tempo que se repete de maneira rápida ou lenta. Na vida pessoal ocorre diariamente: acordar, tomar café, sair para estudar ou trabalhar, voltar para casa, etc. Na história econômica dos povos, há ciclos de crescimento econômico e ciclos de recessão e desemprego. Alguns países pobres da África e Oriente Médio experimentam ciclos de conflito e paz, caracterizados por períodos de instabilidade seguidos por fases de relativa calma. No entanto, é crucial notar que a paz nesses contextos muitas vezes não significa estabilidade plena, mas sim uma ausência de conflitos em larga escala. Tempo linear é o tempo caracterizado por uma sucessão de eventos que não se repetem. De maneira geral, a historiografia moderna se baseia na concepção linear de tempo histórico. Nosso tempo de vida biológico: nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Nossa evolução de conhecimento, que vai do ensino fundamental, passa pelo médio, superior, pós-graduação, etc. Nossa evolução profissional, o tempo que passamos em cada empresa, as promoções, mudança de emprego, etc. A história dos povos ao longo do tempo. Cada país, ao analisar seu passado, o faz de maneira linear, buscando entender como os eventos, personagens e processos o levaram ao presente. O cristianismo ensina que o tempo tem começo e fim. Começa na narrativa do Gênesis e acaba com a do Apocalipse. A história da evolução tecnológica é outro exemplo da pedra lascada aos grandes avanços da ciência nos dias atuais.